demais. Aproveito aqui para agradecer novamente a presença de todas e todos. Mariana, Patrícia, Jacinto, Vinícius, Lécia e Carolina, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês e com certeza teremos aí uma boa conversa e um bom laboratório aí na sequência. Então, sem tomar mais tempo aqui do painel, Lécia, Carolina, fiquem à vontade aí para dar o pontapé inicial. Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente aqui como moderador só fica enxergando os próprios moderadores, então por isso que eu perguntava se já estava aberto, mas já estou vendo aqui que temos enfim, vários ouvintes, agradeço aí, então vou declarar aberta a nossa sessão da tarde. A gente vai ter aqui um painel bem interessante e que, de alguma forma, vai servir de aquecimento aqui para o laboratório que a gente vai ter mais logo em seguida. Eu vou aqui passar a palavra para a Carolina, ela vai apresentar aqui o nosso, enfim, os debatedores desse nosso painel, e aí, Carolina, pode introduzir e acho que já passar aí a palavra da forma que você achar melhor. Obrigada, Lécia. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, pelo convite de fazer parte desse painel. Nós teremos hoje como convidados para falar sobre a PEC dos freios e contrapesos das agências reguladoras, o doutor Vinícius Fuseira, os professores Jacinto, Patrícia e Mariana Mota. Nós combinamos que o doutor Vinícius, iria fazer a primeira apresentação, considerando a sua ampla e extensíssima experiência no âmbito, com relação às agências reguladoras. O doutor Vinícius, ele é engenheiro, formado pela UERJ, pós-graduação em energia pela UFRJ, MBA em planejamento estratégico pela FGV, além de vários cursos de especialização nos Estados Unidos, Alemanha e França. Também é diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, a ADASA, e presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR, além de membro do seu Conselho Consultivo. Dentre os inúmeros outros títulos do Dr. Vinícius, também vale destacar que ele é membro do Board of Governors do Conselho Mundial da Água. Muito obrigada, Dr. Vinícius, pela participação. Pode começar a sua apresentação. A gente combinou, o ideal é durar entre 10 e 12 minutos, para a gente poder deixar um tempinho no final para perguntas e debates. Obrigada. Ok, obrigado, Carolina, pela apresentação. Eu vou fazer uma apresentação aqui no PDF. Eu só pediria, quando chegasse 10 minutos, você me desse o toque e os 2 minutos a gente faz o que tem que fazer, terminar, tá bom? O que eu faço, eu gosto de mostrar a questão... Por favor, feche. A questão aí, onde está a questão do ambiente regulatório, a importância para o país quando vai trazer um investimento. Esse é um gráfico apresentado por 2 autores, um deles bastante conhecido, que é o Gerson Oliveira, mostrando que a principal coisa que o cidadão, o investidor veio para o Brasil é o tamanho do mercado. Se tem mercado e qual o tamanho dele. A segunda coisa é a estabilidade política. Estabilidade política não é se o governante é de A e B e C, é se os poderes estão funcionando. O judiciário está funcionando, o legislativo está funcionando, o poder executivo está funcionando. E o terceiro ponto é ambiente regulatório. Ou seja, na frente de coisas importantíssimas como estabilidade macroeconômica, presença de competidores, qualidade da infraestrutura, repatriação de lucros e uma série de fatores. Então, a gente vê que estabilidade, o ambiente regulatório, essa estabilidade regulatória, a questão da segurança jurídica é vital para a atração de investimento direto para o Brasil. Tanto, depois em algum momento nós vamos falar de OCDE e coisas do tipo, e a gente vê que essa questão regulatória é fundamental que o país possa ir para outro patamar. Uma reflexão inicial também que eu gosto de fazer é que a regulação precisa dispor de uma plataforma comum de condutas em seu trato, de modo a aumentar a confiança dos governos, dos agentes regulados, dos usuários, dos consumidores. Vocês sabem que as agências reguladoras foram criadas, cada um num determinado tempo, com diferentes autonomias, assim, algumas com um pouco mais, outras com menos, com diretorias, uns com 3 diretores, outros com 5, e a gente teve que, em diversos momentos, tentar equalizar
essas questões das agências reguladoras, né? Finalmente, nós tivemos uma lei, em 2019, né, falando um pouco sobre essa questão dessa plataforma comum de conduta das agências reguladoras federais. A experiência brasileira, quando a gente começa a falar de agência reguladora, ela não nasceu em 97, né? A gente vê que já nós tínhamos um Banco Central, que é uma agência reguladora, não nos moldes de hoje, já criado em 64, tem a SUSEP em 66, a CVM em 76, né? Elas todas são dotadas de poder regulatório, e tem outras hoje no Brasil, né? Mas essas aí já existiam, não com as características atuais. Então, não é uma coisa nova, nós estamos desde 64 com esses órgãos, né? A ascensão das agências de regulação que aconteceu no mundo, né? Todo mundo se lembra aí do tempo da creche, a experiência aqui, nosso vizinho, no Chile, né? Houve uma transição da administração pública, né, burocrática para gerencial, né? E essa revolução gerencial do Estado que ocorre a ascensão das agências reguladoras. Eu vou mostrar rapidamente aqui, né, o início da reforma nos anos 90, basicamente, o que a gente tem, quando começou o governo Collor, em 1990, né, ele, com uma série de medidas, ele queria tirar o Estado de uma série de posições que estava, né? Então, ele queria passar do Estado, que era um fazedor de coisas, vamos falar assim, para um Estado coordenador e regulador. Ou seja, aquilo que pudesse ser feito pelo setor privado, poderia ser feito. Evidentemente, o que aconteceu, os anos seguintes, quando o Collor saiu, em 92, houve uma preocupação muito grande com a questão da nossa moeda, né? Então, a questão foi colocar a moeda nos eixos, com o presidente Itamar Franco, quando entrou o Fernando Henrique Cardoso, né? E a nova gestão pública está aí, descentralização administrativa e política, devolução de funções e autonomia ao mercado e à sociedade, gestão mais flexível, maior ênfase na qualidade dos processos e produtos, preocupação com eficiência e redução de custos. A gente vai ver que a Lei 8987 tinha essa preocupação, inclusive enxergava o consumidor, falava-se já em modicidade tarifária, bem como busca de maior transparência nos procedimentos e aumento do controle social sobre as políticas e programas. Essa é a essência da administração que ela mais moderna que o Brasil caminhou. E quando o Fernando Henrique tomou posse, né, ele foi conduzido pelo Brés Pereira, o Plano Diretor de Reforma do Estado, né, em 95, e ele tinha uma característica muito forte de alienação dos ativos, né, para obter recursos, redução de despesas com atividades substituíveis, corporificando o fenômeno mais amplo da desestatização. Essa privatização provocou a necessidade que nós chamamos de novas regulações. Houve aí, as medidas que foram adotadas no governo, né, foram a questão de infraestrutura praticamente teria que ser privatizada, né? Uma série de empresas, começamos com as empresas do setor de telecomunicações, depois começou o setor de energia, depois começou a parte de rodovias e uma série de outros itens. Então, nós começamos a fazer a mudança ali. Para fazer essa mudança, né, nós tínhamos a Lei 8987, 95, né, a chamada Lei das Concessões, e nós teríamos que criar essas agências para que aqueles setores onde havia falhas de mercado, né, e que teria que ter alguém que atuasse para corrigir essas falhas de mercado, né, nós abrimos o ambiente para a gente criar as agências reguladoras. Bem, nesse ambiente de criação das agências reguladoras, eu estava, na época, no antigo DENAI, então partimos para criar a ANEEL, e ao nosso lado trabalhava o DNC, que é o Departamento Nacional de Combustível, partiu para criar a ANP. Sob o mesmo Ministério de Minas e Energia, nós adotamos alguns princípios, que eu vou citar ali à frente, básicos, que são todas elas, das autonomias, mas aos critérios um pouco diferentes. Você veja que a ANEEL, nós montamos a ANEEL, nós tínhamos distritos distribuídos por todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Curitiba, tinha em São Paulo, no Rio, inclusive eu trabalhei no Rio, depois que eu vim para Brasília, que a sede central do DENAI ficava no Rio, um lugar belíssimo, ali na Praia Vermelha, né, pertinho do Pão de Açúcar.
Mas o que aconteceu é que nós adotamos o critério que nós não teríamos mais esse distrito, que nós íamos trabalhar de forma centralizada aqui em Brasília, e a parte de fiscalização, nós utilizaríamos os estados. Hoje, a ANEEL tem 12 estados que fazem fiscalização para ela, né? Bem, então, aqui tem uma série de outras agências que foram criadas na época, né? Eu não vou entrar em detalhes. As características marcantes das agências é a autonomia, aquelas autonomias que a gente conhece, eu apenas não vou entrar em detalhes, que todo mundo conhece, né? Financeira, estrutural e funcional. A grande questão que a gente tem dessas autonomias, que elas existem no papel, mas nós temos uma dificuldade muito grande que elas sejam reais, né? Eu comentei rapidamente que a ANEEL, o diretor Sandoval, no discurso dele de posse agora, falou, olha, eu preciso recompor 25% do quadro da ANEEL. Ele tem um dinheiro, esse ano, 900 milhões, mas está sendo autorizado a ser utilizado só 450 milhões. Ou seja, ele tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, só que o recurso para no meio do caminho e nunca chega. Então, ele tem uma semi-autonomia. Nós temos semi-autonomias. A verdade é essa. Temos o recurso. Caso recente também, a ANA, quando foi criada, quando foi dar novas funções, ela não pôde contratar pessoas, apesar de ter dado um serviço gigantesco para ela. Então, ela hoje não tem aquelas pessoas que ela pediu, necessitava. Esse é o triângulo da regulação, né, onde nós estamos ali no centro, todo mundo conhece, o governo, concessionários, vários serviços públicos, e nós temos a função de manter esse jogo equilibrado. Muito bem. As agências reguladoras na administração pública. Um dos aspectos é a transparência institucional das agências. Elas tiveram um progresso muito grande, né? Eu acho que no mundo de hoje, as suas reuniões, todas sendo colocadas na internet, em tempo real, as consultas públicas, audiências públicas, análise de impacto regulatórios, eu acho que elas estão sendo bastante transparentes, né? Os objetivos, não vou entrar em detalhes aqui, que nós temos uma série de objetivos, mas sempre olhando, não podemos esquecer que nós estamos sempre olhando para o consumidor, e estamos sempre olhando para o Brasil, que tenha um desenvolvimento econômico, financeiro, etc., com o apoio das agências. Nós não somos um ente solto no espaço que ficamos lá só carimbando e fazendo um papel burocrático. Nós temos que ter essa ligação. Temos aqui algumas visões, eu coloquei de alguns especialistas, eu coloquei o Azevedo Marques, todos eles, sem entrar em detalhes, vai ficar registrado, eles são altamente positivos no sentido do que mudou de forma positiva na criação das agências reguladoras, né? Temos do Luiz Shimura, também, que foi presidente da Anatel, hoje, se não me engano, o Shimura está na FGV, não sei se está ainda, mas também depoimento deles, né? Junto a impressão dele, não só como presidente da Anatel, como FGV, e a impressão que se tem do mercado, né? Então, tem uma série que eu tenho... Vinícius, chegamos aos 10 minutos, desculpa. Então, em 2 minutos. Principais pontos positivos da regulação no Brasil, esse foi uma pesquisa que está aqui, e que nós, primeiro, promover maior segurança ao consumidor, foi uma pesquisa, né? Maior controle dos produtos e serviços, garantia dos produtos de qualidade, maior credibilidade, e etc. Então, aqui, nós temos os pontos positivos que foram feitos. E temos os pontos negativos: lentidão, morosidade, excesso de burocracia, interferência em política, essas coisas que a gente sabe. Mas aqui está registrado os quantitativos para a gente saber quão significativos são essas coisas. Essas agências hoje estão consolidadas, a exemplo de outros países, é um processo que não termina nunca, e a gente está sempre que trabalhar duro, né, para que a gente tenha acompanhar a evolução não só tecnológica, mas também do que está acontecendo no mundo, temos como as principais princípios e práticas regulatórias, temos aqui uma série de informações, mas o que está escrito é que a regulação é parte importante do contexto operacional dos negócios. Não existe hoje uma regulação que não esteja olhando a questão econômica. Tanto que as nossas assessoriadas da BAR regulam hoje 40% do PIB brasileiro, estão lá dentro da BAR, né? Então, eu coloquei 7 princípios aqui, que a gente depois pode discutir, são 7 princípios que eu acho que as agências devem ter como uma plataforma. Princípio de apoio ao desenvolvimento econômico,
princípio 2 da análise de risco das intervenções, o princípio 3 das informações e das orientações. Isso não tem lugar nenhum assim, não. É coisa de muito tempo, de muita conversa que nós tivemos com os reguladores. O princípio das inspeções, da solicitação de dados e informações, da capacidade de correção, enforcement, e o princípio da transparência da prestação de conta, accountability. Então, eu terminaria aqui apenas para fazer um desenho muito rápido do que é a questão das agências reguladoras no Brasil, sem entrar no detalhe que a gente pode discutir mais na frente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Vinícius. Pode falar. Não, vai lá, desculpa, eu interrompi você. Não, eu quero agradecer que o tempo foi cumprido perfeitamente. Muito obrigada pela exposição. Você quer falar alguma coisa sobre a exposição, Nelson? Não, acho que a gente Posso podia passar. Então, a nossa próxima painelista é a professora Patrícia Sampaio. A professora Patrícia é doutora e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professora da Faculdade de Direito da FGV Rio e também do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu da Faculdade de Direito da FGV Rio, além de pesquisadora do Centro de Pesquisas em Direito e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Patrícia, a palavra está com você. Se possível, manter entre os 10 e os 12 minutos, a gente poder promover os debates ao final. Muito obrigada. Eu que agradeço. Também vou pedir desde já para me avisar quando chegarem os 10 minutos. Gostaria de dar boa tarde a todas e todos, agradecer imensamente o convite do Dr. Matheus e do Dr. Lessa, dizer da felicidade de estar participando de um evento do IBRAC, uma instituição tão tradicional e tão importante para os estudos de concorrência e regulação, da felicidade de ver a Dora. Então, realmente, para mim é uma tarde muito feliz, ainda mais que estou na presença de professores que eu tanto admiro, como a professora Mariana Prado, já há tantos anos, o professor Jacinto, a minha amiga e professora Carolina, que faz um trabalho tão interessante lá na pós da UERJ, falar da felicidade de estar aqui com o doutor Vinícius, representando a nossa associação também tão tradicional e que tem um trabalho tão relevante no histórico do desenvolvimento da regulação, que é o trabalho desenvolvido pela ABAR. E eu gostaria de pegar alguns ganchos da palestra muito precisa e com tantos dados que o doutor Vinícius fez na abertura do nosso painel, para pontuar duas coisas iniciais. A primeira é que, como o doutor Vinícius colocou muito bem, as agências reguladoras elas vêm para o direito brasileiro na segunda metade dos anos 90 como um processo de uma reforma de Estado que focava na atratividade de investimentos privados. Então, aquela ideia de focar no Estado regulador e menos no Estado prestador passava por tanto privatizar quanto conceder atividades que historicamente vinham sendo desempenhadas pelo Estado para a iniciativa privada, e para isso era necessário construir um ambiente de confiança. E foi nessa proposta da reforma de Estado, que tinha um plano diretor, através do Ministério da Administração e Reforma do Estado, que uma das instituições, um dos institutos que foi concebido, e não foi nem trazido na sua versão original, mas houve adaptações, mas foi o que foi aprovado no Congresso Nacional, foi dali que surge essa ideia de agência reguladora como um locus, primeiro, de elevada competência técnica para temas muito complexos, como são os temas de infraestrutura, depois veio a saúde, a vigilância sanitária, e depois as agências reguladoras se tornaram uma realidade, aí já nos anos 2000, também em nível estadual, intermunicipal e municipal. Então, a primeira característica era uma característica de expertise técnica, a segunda característica era de uma diretoria colegiada, então, não mais decisões monocráticas sendo feitas a portas fechadas e onde as pessoas só tomavam conhecimento depois publicadas, num exercício de discricionariedade que era exercido, e até hoje, em grande medida, ainda na administração direta, com um grau de accountability muito pequeno. Então, as agências reguladoras também vieram com essa promessa de uma decisão colegiada, em sessões colegiadas. No início, nem todas eram públicas, mas ao longo do tempo foi se construindo um dever crescente de publicidade, transparência, e que hoje está positivado na Lei 13.848 em nível federal. Então, para ter uma decisão de agência reguladora, é preciso que tenha pautas pré-definidas, atas, sessões públicas, colegiadas e por aí sucessivamente. Então, decisões dialogadas.
e um terceiro pilar, que era a relevância crescente do processo administrativo, ou seja, passou a ser muito relevante o meio pelo qual a decisão é tomada, e para que ela começou-se a ter também uma discussão grande sobre deferência, muito calcada naqueles dois pilares de racionalidade e razoabilidade, que vem muito da doutrina Chevron. Mas eu queria lembrar para o nosso debate que a entrada das agências reguladoras no direito brasileiro, ela não foi eivada de críticas nem de percalços, muito ao contrário. A primeira grande discussão que houve é se isso não era tudo inconstitucional, porque, afinal de contas, aqui era um regime presidencialista e o presidente tem a direção da administração federal, segundo o artigo 76 e seguintes da Constituição. De forma muito correta, rapidamente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ADI em que se discutia a constitucionalidade ou não da lei de criação da Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, decidiu que você ter diretores nomeados a termo e com impossibilidade de demissão imotivada, que isto era, sim, compatível tanto com o regime presidencialista quanto a Constituição brasileira. Estou falando da medida cautelar na ADI 1949, que foi um marco fundamental para se assentar que esse modelo de agência era compatível com o direito brasileiro. Segundo percalço, mas as agências normatizam, elas editam normas com alto grau de abstração, e essas normas, será que pode, não pode, estão inovando no ordenamento jurídico? E aí nós tivemos um segundo momento muito relevante, a meu ver, que é a ADI, que discute, por exemplo, o poder normativo da Anatel. Então, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de criação da Anatel. E, de novo, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ADI 1668, ele disse também em medida cautelar o seguinte, que é, sim, constitucional que a lei outorgue espaços normativos a essas entidades reguladoras, desde que, no exercício desse poder normativo, a agência respeite a lei previamente instituída e os decretos validamente instituídos. Há um debate até hoje sobre a relação entre decretos e atos normativos das agências, mas é fato que esse é um segundo pilar muito importante. Bom, então, pode sim ter entidade da administração pública com um poder normativo bastante amplo, em que é exercido a partir de estándares, a partir de leis muito principiológicas, muito valorativas, mas que dão ali o quadro mínimo para essas autoridades atuarem. O terceiro pilar, que, a meu ver, durante muito tempo foi discutido, mas as agências reguladoras decidem como última instância administrativa, ou eu posso recorrer para o ministro, ainda dentro daquela ideia de supervisão do chefe do executivo, tendo os ministros por auxiliares. Eu sempre defendi que o recurso hierárquico impróprio era incompatível com o modelo de agência reguladora. Então, eu me filiava à parte dos doutrinadores que sustentava que, do ponto de vista organizacional, as autarquias que tinham poder normativo, até que tinham diretoria colegiada, mas tinham previsão nas suas leis de exercício de recurso hierárquico impróprio a algum órgão ou conselho da administração direta, não eram propriamente agências reguladoras, e eu sempre defendi que a interpretação do cabimento desses recursos hierárquicos impróprios tinha que ser excepcional. Quando houvesse lei explícita, nós tínhamos que conviver com a lei, mas no silêncio da lei, se era uma agência reguladora, fazia parte do reconhecimento da autonomia decisória dessa agência, que ela fosse a última instância decisória no âmbito da administração pública, e só se pudesse recorrer, então, ao Poder Judiciário no controle judicial dos atos administrativos. A Lei 13.848 veio nessa mesma linha, porque o artigo 3º dela diz que não há tutela, não há subordinação por parte das agências, e, a meu ver, numa medida bastante relevante, a primeira jornada de direito administrativo do Conselho da Justiça Federal, que, como os senhores sabem, tem aquela ideia de fazer
enunciados que sejam um consenso entre a academia, o judiciário, enfim, quem pensa o direito administrativo. Nessa já primeira jornada, nós tivemos o enunciado 25, dizendo que realmente, como regra geral, não há recurso hierárquico impróprio no âmbito das agências e que, ressalvadas as hipóteses de lei expressa que claramente discipline nesse sentido, o que, ao meu ver, é algo extremamente relevante, porque a autonomia decisória da agência é incompatível com a possibilidade de recursos ao poder concedente e permitente, que é parte no processo, né? Então, esse é um terceiro pilar muito relevante. E para quem está acompanhando essa jornada desde o início, nunca é demais lembrar que houve o projeto de lei 3337 de 2004, que na sua versão original era bastante interventivo e bastante limitador da autonomia das agências reguladoras. Por quê, né? Por que a gente vive sempre nesse embate? Porque uma agência reguladora efetivamente autônoma, ela é um limitador da discricionariedade do chefe do executivo, que não pode sair por aí canetando, por exemplo, temas tão sensíveis quanto qual é o valor da tarifa, não é? A agência reguladora é para ser autônoma, para poder o contrato ser cumprido, justamente almejando investimentos, o retorno de investimentos de longo prazo. E nunca é demais lembrar que o Brasil tem um indicador não muito auspicioso do Fórum Econômico Mundial e no índice de competitividade. Nós estávamos na 71ª posição entre 141 países no último ranking de 2019, e que as nossas instituições, entendidas como clareza de fazer negócio e clareza das regras do jogo, puxavam o nosso indicador para baixo. Então, aqui, novamente, eu queria dizer sobre a relevância da agência reguladora como um instrumento de nos levar para um momento mais auspicioso em termos de competitividade e atração de investimentos. Professora, tem 10 minutos agora. Desculpa. Então, na hora que eu estou fechando. E aí, já para fazer o fechamento, e claro, e nem tudo são flores, isso é um processo em construção. A pergunta do nosso painel é, bom, onde estão os problemas, né? Há problemas. E eu acho que a maior parte dos problemas são problemas de implementação. Apesar de nós já termos mais de 2 décadas de vigência das agências reguladoras, sempre foi uma construção difícil. Eu tentei fazer esse caminho, e isso nos fez com que nós chegássemos a 2022 ainda com uma série de desafios que estão em alguma medida presentes nas agências federais, mas, sobretudo, nas agências subnacionais. Como, por exemplo, cuidar de que as nomeações das diretorias sejam efetivamente de pessoas com notório saber nas áreas de regulação e de atuação, cuidar da questão orçamentária. Nós, há alguns anos atrás, ainda antes da lei de 2019, fizemos uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas para tentar explicar que aquilo que diz, né, que as autarquias têm autonomia orçamentária, não tem, e as agências reguladoras sofreram na história com problemas de contingenciamento e por aí sucessivamente. Temos uma conquista muito relevante da Lei 13.848, que é a obrigatoriedade de consultas e audiências públicas, a consulta pública com no mínimo 45 dias de duração como regra, porque não adianta eu abrir uma consulta no dia 1 e fechar no dia 5, isso não permitiria a participação, e a análise de impacto regulatório. Creio que, no momento, o que vai ser muito relevante é nós cuidarmos para que esses institutos sejam efetivamente aplicados e não se tornem ou meramente cosméticos, que é algo que sempre aparece, não é? De que não se faça um mau uso desses institutos, já que tem que cumprir tabela, tem aqui, eu faço uma nota técnica mais ou menos, e isso é uma análise de impacto regulatório, porque não é. Então, acho que cabe a todos nós que gostamos do tema da regulação e das agências cuidar para que esses instrumentos sejam efetivamente implementados e evitar o talvez excesso de situações de dispensa. Tudo isso para me trazer ao nosso último ponto. Nós estamos, né, enquanto país, num processo de adesão à OCDE. A OCDE tem já há várias décadas melhores práticas, guias. Então, me parece que nós estamos, especialmente na esfera federal, já alinhados do ponto de vista normativo com o que se reputam as melhores práticas. Penso que há 2 grandes desafios. O primeiro é de implementação
dessas práticas que agora estão positivadas, e o segundo é de normatização para os entes subnacionais e implementação nos entes subnacionais, que geralmente têm aí uma carga de desafio ainda maior. Com isso, então, eu agradeço ao Dr. Lécio e à doutora Carolina pela mediação e fico à disposição dos debates. Obrigada. Obrigada, professora Patrícia, por esse resumo tão completo e, ao mesmo tempo, tão objetivo dentro do nosso tempo. É muito interessante, né, ter essa memória das ondas de questionamento dos modelos das agências que chegam nesse momento e nesse tema do nosso painel. Então, já passando a palavra para o professor Jacinto Arruda Câmara, ele é mestre e doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, é professor doutor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação estrito sensu, além também de professor da pós-graduação lato sensu da Escola de Direito da FGV São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, SBDP. Muito obrigada, professor, por participar desse painel. Já está com a palavra pelos próximos 10 a 12 minutos. Bom, obrigadíssimo, Carolina. Um abraço a todo mundo que compõe o painel, que está me vendo aí. Eu não vou detalhar os agradecimentos, senão ia gastar muito tempo, e eu não sou tão disciplinado quanto os colegas Vinícius e Patrícia, que fizeram uma apresentação super concatenada. Sou um pouco caótico na forma de apresentação, e talvez até por isso os moderadores me designaram um tema que eu acho que tem essa identidade comigo, né? Nós até agora vimos, de maneira muito clara e precisa, a exposição do porquê trazer um modelo de agência reguladora para o direito brasileiro, dos benefícios que esse modelo nos traz ainda hoje, de segurança para investimento, etc., as discussões e os problemas graves que esse modelo enfrenta hoje, e estamos aqui diante de uma proposta de emenda constitucional que, ao meu ver, ainda não foi, que eu saiba, ainda não foi apresentada formalmente, não está em tramitação, mas já foi bastante divulgada e mereceu a atenção da imprensa, enfim, ganhou algumas repercussões sobre ela que eu vou falar. E aí eu acho que eu preciso dar a minha impressão sincera a respeito dessa proposta, né? Eu acho que ela apresenta um suposto problema que não existe, eu acho que é uma falha grosseira de diagnóstico, né? E propõe uma terapia experimental também bastante difícil de produzir os efeitos supostamente benéficos que tem. Bom, para não ficar falando a respeito de coisas que alguns de vocês talvez ainda não saibam, estou me referindo à chamada proposta dos pesos e proposta da emenda constitucional de pesos e contrapesos. É uma proposta que determinaria, né, que a administração pública como um todo, não é só a agência reguladora, tivesse suas funções relacionadas à parte de execução e fiscalização, a parte de produção normativa, segunda parte, e uma terceira parte relacionada a contencioso administrativo cindida. Então, haveria necessariamente a administração pública a dividir funções, né, em organismos diferentes. A parte de fiscalização e de execução, propriamente dito, poderia ficar com, e a proposta não é muito clara quanto a isso, como seria feita essa disposição, poderia ficar com a administração direta ou autárquica, inclusive a agência reguladora, a parte normativa com conselhos, com composição de diversos setores da sociedade, e a parte de contencioso administrativo por meio de um órgão julgador independente dentro da administração pública. Aparentemente, a justificativa para esse modelo, né, que seria imposto para a administração como um todo, é evitar a concentração de poder, né? A ideia que eu li pesquisando na internet, algumas pessoas que tentavam explicar e justificar essa proposta, é de que o modelo de agência introduzido no Brasil teria trazido uma concentração excessiva de poder, né? Ao meu ver, isso aí é uma falha grosseira de diagnóstico. Quer dizer, essa característica é uma característica inerente à função administrativa. A função administrativa, diferentemente do que ocorre com a função legislativa e a função jurisdicional,
ela apresenta aspectos inerentes a si, que envolve um pouco de produção normativa, que é algo que é típico do Poder Legislativo. Isso não é novidade, não é peculiar das agências reguladoras, né? Envolve um pouco de decisão de litígio, né? Os contenciosos administrativos no âmbito tributário, no âmbito previdenciário, enfim, no âmbito da administração de pessoal, da administração pública. Isso é algo absolutamente comum dentro da função administrativa. Então, não há que se falar em violação à separação de poderes. O problema real é bem outro, como a professora Patrícia apresentou. O que se discute hoje, de maneira mais séria, é tentar blindar as decisões das agências reguladoras de interferência dos outros poderes, interferências indevidas, né, ou excessivas do judiciário, interferências indevidas ou excessivas do Poder Legislativo em alguma medida, né? Mas que é possível fazer? É óbvio que é possível fazer. Aqui, inclusive, no Brasil, existe esse tipo de debate e de discussão. Quer dizer, não há um desequilíbrio. Isso é um falso dilema, isso é um falso problema, não é? E a proposta de numa emenda constitucional, né, se estabelecer uma cisão de funções assim tão rígida, ela me parece inadequada, para dizer o mínimo. Primeiro, porque adotam uma mesma fórmula para todo e qualquer setor. Quer dizer, aqui no Brasil há sempre uma tendência ao modismo, né? E as agências reguladoras entraram na moda num determinado período, né? Eu, como advogado, profissional, consultor, cheguei uma vez, um cliente porque queria uma entidade pública, criar uma agência. Agência de quê? Agência de publicidade? Não, era uma agência, não sabia nem qual era a função a ser exercida, mas era uma coisa que identificava, talvez, o poder público com um ares de modernidade. E dentro do nosso perfil aqui brasileiro existem essas figuras, né? Modelos institucionais que talvez não sejam mais adequados para a autonomia e todas as características que foram apontadas aqui anteriormente, que marcaram o modelo brasileiro de agência reguladora, né? Agência, por exemplo, que tem esse nome de agência reguladora, que tem como principal função o fomento e o desenvolvimento cultural, só para citar um exemplo federal. No âmbito infranacional, tem exemplo de todo tipo. Maus exemplos, né, de adequação do modelo. A tensão que existe e de reformulação de modelo e tal, não me parece ser essa que o projeto pressupõe. Não me parece ser essa que o projeto pressupõe. Não é dividir as funções do ente regulador em órgãos diversos que vai causar algum tipo de benefício. Que tipo de benefício é esse? Quer dizer, para determinados segmentos, isso seria um desastre. Imagino eu, em termos de segurança jurídica para investimento, né? Setores de infraestrutura, serviços públicos, que passaram por privatizações e que se beneficiaram de um modelo regulatório muito mais estável, né? Muito mais planejado, muito mais previsível nesse sentido e confiável. Agora, eventualmente, é possível e é legítima uma discussão pontual para saber se as funções atribuídas a determinada agência reguladora são funções que deveriam ter sido alocadas a outro departamento, uma maior influência política. Isso é algo absolutamente normal e tem sido feito ao longo desses 20 e poucos anos de implementação. Olha, determinada decisão deveria ficar para o Ministério e não para a agência. Você vai lá, altera a lei daquela agência, ok, né? Deve ter uma participação popular mais presente. Então, você cria um modelo de composição do conselho diretor, da diretoria daquela agência específica, se assim for entendido naquele caso específico. Não me parece adequado imaginar com uma solução simplista assim, vamos separar em 3 grupos, isso ganharia em algum aspecto, nem mesmo no aspecto democrático, né? Parece muito algo feito assim, ao sabor de uma ideologia supostamente liberal,
que realmente não corresponde à realidade do direito positivo, da realidade brasileira, no qual as agências reguladoras, as principais delas, surgiram para implementar justamente a competição em segmentos que sofriam uma intensíssima intervenção estatal, né? No maior grau possível do ponto de vista econômico, que era do Estado sendo tudo, sendo inclusive o agente econômico, né? Ele era regulador, era uma regulação no grau máximo. Ele definia os investimentos, o ritmo de investimento, os direitos dos usuários, tudo. E isso de uma maneira muito, às vezes, informal, porque era como agente econômico, né? Então, a expansão do setor de telecomunicações ia ser do jeito que a Telebrás determinasse, o setor elétrico do jeito que a Eletrobras determinasse, ou as companhias estaduais. Enfim, era um assunto altamente centralizado. Isso foi privatizado, criou-se todos marcos regulatórios para esses setores, as agências reguladoras vieram nesse contexto, não é? Para implementar, inclusive, para incluir medidas para tornar determinados segmentos que eram tendentes ao monopólio mais competitivos, portanto, mais próximos de uma visão liberal do ponto de vista econômico, né? Então, realmente difícil de compreender a lógica por trás dessa proposta, né? Me parece algo mais uma tentativa de apontar o descontentamento, às vezes, de decisões pontuais. E aí me parece uma coisa a ser combativa no plano da racionalidade da discussão de ideias, né? Em qualquer setor do mundo, em qualquer regime institucional do mundo, há uma tendência muito forte que decisões importantes em temas relevantes como esse desatendam a um grupo de pessoas, sendo com boa ou má técnica de produção, de elaboração, né? E isso, se ocorrer, vai merecer as críticas, mas não necessariamente a solução para esse problema pontual seja uma revisão geral do modelo institucional. Acho que a gente precisa ter cuidado. Eu sei que esse é o objeto da oficina que vocês terão na frente e espero que esse assunto seja mais trabalhado e exaurido oportunamente. Eu acho que eu estou chegando perto dos 12 minutos. A Carolina, eu acho que ficou constrangida em me interromper, mas eu cronometrei aqui e termino com essa minha primeira intervenção, com esse convite, inclusive, para o próximo painel. Até já. Obrigada, professor. Eu estava achando que você estava encaminhando para o encerramento, então dei mais um tempinho. Bom, muito obrigada pela exposição, por essa análise, né, cirúrgica do projeto de emenda à Constituição, esse diagnóstico, né? Eu gostei dessa avaliação é uma terapia experimental, mas via emenda à Constituição, né? Que deveria ser um texto para viver no tempo e não ser alterado a todo momento. Bom, já passando para a professora Mariana Mota, para a última painelista. Ela é professora de Direito da Universidade de Toronto, titular da cátedra William Graham de Direito e Desenvolvimento Internacional, se formou em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e fez mestrado e doutorado na Faculdade de Direito de Yale. Muito obrigada, professora. Pode começar a sua exposição pelos próximos 10 a 12 minutos. Obrigada, Carolina. Queria agradecer de novo o convite aos coordenadores. Só antes de eu começar, vocês conseguem ver meu PowerPoint? Sim? Tá ótimo. Eu vou, ao invés de agradecer a todos, eu vou me aproveitar os eloquentes agradecimentos da Patrícia, só fazer uma referência a ela, que é uma pessoa com quem eu tenho tido um diálogo acadêmico muito rico há anos, e é um prazer poder estar aqui no painel de novo, retomando o contato, em especial depois da pandemia, né? Bom, eu organizei a minha apresentação da seguinte forma: como eu tive a grande vantagem de ser a última a falar, eu acho que uma boa parte das informações, do histórico, dos problemas, das dificuldades e das adaptações que foram feitas no Brasil já foram mapeadas. Então,
contando com essa vantagem, eu organizei a minha apresentação ao redor da pergunta que a gente tem que confrontar nesse painel, que é se há algo de errado no modelo brasileiro. E eu queria começar trazendo um conceito que é um pouco acadêmico, o conceito de transplante jurídico, né, mas é que ele foi bastante usado quando as agências foram implementadas no Brasil. Por quê? Porque esse conceito permitia que a gente compreendesse que a gente estava olhando para uma experiência de um outro país, dos Estados Unidos, né, copiando um modelo que já funcionava há décadas lá e transplantando ele para o contexto brasileiro, para tentar atingir uma série de objetivos que eu acho que já foram mapeados nas apresentações anteriores, né? Essa transformação do Estado brasileiro, combinada com a ideia de atração de investimento, melhoria de serviços. Então, essa ideia de transplante jurídico, ela informa boa parte da literatura, ela informou grande parte da minha pesquisa acadêmica. Por quê? Porque eu acho que as análises aqui mostravam que, enquanto o desenho de cada uma das agências, ele poderia ser considerado bastante similar ao desenho do modelo americano, ela estava sendo inserida num contexto que não era o contexto americano, né? Então, por exemplo, o doutor Vinícius mencionou o problema do contingenciamento orçamentário, que é um problema brasileiro. Então, você copia um modelo americano, mas um momento em que essa agência está inserida num contexto em que a relação executivo-legislativa é distinta, obviamente, a dinâmica de funcionamento da agência vai ser distinta do lugar de origem. Então, esse conceito de transplante jurídico, ela gera uma pergunta de se as agências estão funcionando, que é baseado nessa ideia de que tem um modelo, a gente checa contra o modelo e fala sim, está funcionando conforme o modelo, não, não está funcionando conforme o modelo, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade, de novo, não estou completamente rejeitando o conceito de transplante jurídico, usei e continuarei usando amplamente na minha pesquisa, mas eu acho que tem um conceito relacionado que talvez ajude a nossa conversa hoje, em especial sobre a PEC, que é um conceito proposto pelo Gunther Teubner de irritante jurídico, né? O Gunther Teubner, nesse artigo de 98, ele questiona a ideia de transplante jurídico porque ele fala que é muito simplista esse pressuposto de que uma vez copiado um arranjo de um determinado país, as únicas perguntas que a gente pode fazer é se está funcionando e as respostas podem ser sim ou não. Ao invés disso, o que ele propõe é que ele se torne um irritante, né? Então, uma vez que as agências tenham sido transplantadas no Brasil, isso gera uma série de mudanças que acontecem não só dentro das agências, na tentativa de adaptar elas ao contexto brasileiro, mas também nas outras instituições que estão interagindo com essas agências, né? Então, a dinâmica institucional inteira é alterada pela inserção de um novo elemento no sistema, e esse exercício, então, ele de questionar se está funcionando ou não, eu acho que o Teubner sugere um pouco despropositado. Eu, inspirada, né, por essa ideia, eu organizei um projeto, a Patrícia, inclusive, foi uma das colaboradoras, para analisar a relação entre agências reguladoras e o judiciário brasileiro, né? E um pouco da motivação desse projeto que resultou num livro com capítulos analisando a relação entre as agências setoriais em diferentes setores com o judiciário, mostrou que são várias histórias, a gente não tem uma história, né? Então, não só há variações setoriais, mas há também variações, por exemplo, em termos de setores em que a litigância é primordialmente entre empresas e agências e setores em que a litigância é primordialmente entre os usuários, né, dos serviços regulados que vão na justiça questionar a prestação de serviços e indiretamente acaba afetando o quanto a agência consegue atuar naquele setor.
Enfim, então, o que foi esse exercício? Foi um exercício empírico para saber, olha, a gente implantou esse irritante aí no Brasil, a gente tinha um judiciário, né, que operava em grande parte com um modelo muito mais inspirado pelo direito francês, um modelo de direito administrativo muito mais inspirado pelo direito francês, e agora está tendo que interagir com uma agência baseada no modelo americano. O que isso resultou? As respostas são várias, variam de setor para setor, e a análise revelou que não só isso, mas que também houve uma série de inovações institucionais, né? Então, em alguns setores, não só o judiciário, né, ele tem que se adaptar, eu acho que o mapeamento da Patrícia, das ações diretas de inconstitucionalidade, mostra o STF reconcebendo alguns pilares básicos para poder acomodar as agências ao nosso sistema jurídico, mas as agências, por exemplo, acabaram se adaptando, aqui o CAD e a CVM criaram mecanismos alternativos de resolução de disputas para evitar a judicialização, em grande parte, e tem um estudo de caso no livro do NAT, né, que é um núcleo costumava ser de assistência técnica, eu acho que agora chama de apoio técnico, no caso da saúde, para auxiliar tanto o judiciário quanto a agência em navegar essa judicialização. Quer dizer, então, a ideia do irritante, ela é útil por quê? Porque ela permite que a gente veja que muitas coisas passam a acontecer uma vez que esse novo elemento é introduzido no sistema, né? Então, eu volto aqui à pergunta do painel. Há algo errado no modelo? Eu acho que a ideia do transplante jurídico, ela sugere que a resposta é sim ou não, baseado no modelo original. O irritante jurídico, ele vai sugerir que não há modelo, né? Que, na verdade, não faria nem sentido falar se deu certo ou errado. Eu acho que a experiência brasileira ainda traz uma nova sugestão aqui, de que não há um único modelo, né? Talvez, se a gente for adotar qualquer critério de avaliação, ele deveria considerar adaptações em diferentes setores, que eu acho que foi um pouco o que o Jacinto estava sugerindo, né? A gente tem, as experiências são muito diversas, e essa ideia de tem um problema que tem que ser resolvido de uma forma homogênea, talvez seja questionável, né? Então, eu passo aqui, então, para as evoluções mais recentes. A análise de impacto regulatório, eu acho que ela pode ser vista, de novo, seja como um transplante, seja como um irritante, né? Então, sobre esse mesmo prisma, e eu acho que as considerações que eu fiz até agora se aplicariam aqui. Mas eu adicionaria ainda uma terceira consideração, baseada nesse livro da Susan Rose Ackerman, que saiu, acho que no final de 2021, que tem um problema na fonte, ou seja, a Susan Rose Ackerman, ela considera que a análise de impacto regulatório, ela ignora que há escolhas valorativas em boa parte da atividade normativa que são eminentemente políticas, elas não são científicas. Então, você analisar qual é o impacto cientificamente exige que você defina que impacto que é o importante, e essa definição de qual impacto que é importante não é uma análise técnica científica. A Natasha, no painel da manhã, mapeou uma série de outras restrições que existem com relação a essa prática, eu acho que não vale a pena repetir aqui, né? Mas, basicamente, eu acho que isso adiciona uma outra ressalva a essa ideia de discutir o que há errado no modelo, que seria, além das três que eu mencionei anteriormente, a da Susan Rose Ackerman, né? Que o modelo em si é problemático. Quer dizer, a gente está importando algo que, de fato, é útil, dependendo dos objetivos que nós queremos alcançar. E eu acho que a Susan Rose Ackerman tenta argumentar que, apesar da OCDE estar querendo promover análise de impacto regulatório no mundo inteiro e estar difundindo essa prática no mundo inteiro, ela questiona se essa é uma prática salutar, que realmente aprimora a performance das agências reguladoras. Então, eu vou terminar fazendo a conexão com a PEC dos freios e contrapesos e tentando colocar, acho que, algumas questões para a gente discutir na parte da tarde, no laboratório, né? O Matheus gentilmente distribuiu algumas fontes de discussão dessa PEC, e a minha
sensação é que algumas dessas discussões presumem que há um modelo, né? Tem gente que fala que sim, tem um modelo que é baseado em Montesquieu, alguma forma de separação de poderes, e por isso a PEC faz sentido. Eu acho que tem outros que falam que não, que a gente está copiando um modelo americano de agências, onde essas funções realmente se fundem, então a concentração ela viria do modelo norte-americano, e, portanto, a PEC não faz nenhum sentido, mas vocês vejam que essas duas racionalidades, elas remetem à ideia de, sim, tem um modelo e nós precisamos copiar, de alguma forma, esse modelo, né? Então, a pergunta que eu queria propor é se nós deveríamos estar pensando em um modelo. Acho que tanto o conceito de irritante jurídico quanto a Susan Rose Ackerman falam talvez não, talvez a gente deveria estar pensando em temos objetivos a alcançar, estamos atingindo esses objetivos ou não, que é uma análise mais funcional, né? E ainda dentro dessa chave, eu acho que tem a questão de se, ainda que vamos fazer um exercício mais, ainda que se faça um exercício mais funcional, a pergunta é se esse exercício levaria a, diagnósticos que são homogêneos a todos os setores e todas as agências, e soluções que são homogêneas a todos os setores e as agências. Eu acho que seria difícil, baseado no pouco que eu sei de como as agências operam no Brasil, eu acho que seria difícil fazer um argumento de que todos os setores têm os mesmos problemas e se beneficiariam da mesma solução, né? Dito isso, não quero prevenir uma análise e uma discussão sobre teria alguma vantagem em abraçar algumas das sugestões que a PEC traz? Talvez, né? A ideia de separar, por exemplo, a função adjudicativa das agências da função normativa, baseada no estudo e no livro sobre judiciário, a relação entre as agências e o judiciário que eu fiz, sugere que talvez em alguns casos essa ideia possa ser vantajosa, né? Você tem um órgão separado, independente da agência, que resolva conflitos, e eu acho que o modelo do CARF, um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, talvez seja uma experiência brasileira que a gente possa olhar para tentar refletir se haveria alguma possibilidade de transplantar esse modelo para alguns setores regulados no Brasil. Então, eu agradeço muitíssimo. Eu já ia falar, mas está ótimo. Agradeço muitíssimo o convite e aguardo os comentários. Bom, nós que agradecemos, muito obrigada também pela exposição, por esse tema que é tão rico. E só para finalizar, antes de passar a palavra para o Lessa, a sua exposição e da professora Natasha Salinas me fez refletir se, na verdade, o fato de haver uma irritação, o fato de haver uma controvérsia não é justamente porque o modelo está dando certo, né? Porque o dissenso é gerado e o dissenso traz essas discussões que são benéficas para a nossa democracia. Mas não vou me estender, passo a palavra para o professor Lessa, agradeço mais uma vez a todos os painelistas. Para mim foi muito rico, realmente eu aprendi muita coisa durante as exposições, e agradeço mais uma vez ao EBRAC pelo convite para participar como moderadora do painel. Excelência, obrigado, Carolina, demais. Acho que tivemos aqui um percurso super interessante. Acho que começando com o Dr. Vinícius, que vivenciou esses alicerces de uma nova atuação do Estado, com a importância, né, daqueles atributos das agências e seu desenvolvimento, enfim, para fazer essa reforma do Estado daquele momento que se teve, né, Carolina, a Patrícia visitou um pouco que, mesmo com esses fundamentos teóricos e estudados, temos ondas de questionamento e ondas até nesse processo de aceitação das agências, e que foi amadurecendo, chegou onde estou. E aí eu já sinto que, né, insiste em dizer que não tem um raciocínio linear e confuso, conseguiu trazer uma crítica, uma reação rápida e precisa da PEC, já mostrando claramente a sua opinião, que obviamente torna o debate mais interessante, até mais palpável para saber onde a gente está se apoiando. E agora as perguntas vão vir muito, porque a Mariana trouxe aqui alguns elementos, algumas propostas para a gente poder, concretamente, ou de uma forma minimamente metodológica, identificar vantagens ou desvantagens. Nessa altura do campeonato, temos um novo
rearranjo institucional. Acho que ali, Mariana foi muito rica de trazer ferramentas para a gente debater isso. E aqui eu vou falar um minutinho só do laboratório, que é isso que a gente se propõe a fazer daqui a alguns minutos. A ideia do laboratório é exercitar. Bom, será que então essa PEC resolve problemas que se identifiquem para ela existir, né, para ela ter sido proposta? Então, acho que as perguntas que vão vir, os debates que vão seguir aqui vão ser muito ricos para a gente ter um laboratório aqui na sequência interessante. A gente recebeu 2 perguntas aqui pelo Q&A. Eu também queria que a Marina, que também vai ajudar na coordenação do próximo laboratório, também tem pelo menos mais uma pergunta. Eu vou ler a primeira aqui, e aí a gente vai seguindo, e segue para a doutora Patrícia da Gabriela, que, aliás, também vai nos ajudar na coordenação do próximo laboratório, e que comenta: doutora Patrícia, uma das alegações de quem defende a PEC de freios e contrapesos é de que estaria mais alinhada às boas práticas da OCDE. Né, e, Patrícia, como você comentou, né, essa nossa trabalho de alinhamento à OCDE, que queríamos saber sua opinião a esse respeito. Agradeço a pergunta. Olha, pela redação da PEC, se nós puxarmos aqui o parágrafo 2º, primeiro tem o parágrafo 1º, que fala sobre a atividade executiva, que vai ser exercida por ministérios, secretarias, as autarquias e as fundações e as agências, e depois ela vem e diz que a atividade normativa, mesmo nos setores regulados, será exercida por meio de conselhos ligados aos ministérios e secretarias, que atuarão nas funções de regulação, deslegalização e edição de atos normativos infralegais, sendo compostos, na forma da lei, por representantes de ministérios, das agências, dos setores regulados, da academia e dos consumidores aprovados pelo Congresso Nacional. Pode ser que seja desconhecimento meu, eu não tenho essa notícia de que essa modelagem seria mais aderente à OCDE do que a modelagem das agências. Nem vejo uma tentativa da OCDE de rever o Instituto das Agências como um todo. O ponto que eu acho que também é relevante ressaltar é o seguinte: esse modelo de conselho que está nessa PEC também não é de toda uma inovação no direito brasileiro enquanto formulador de política pública. Basta nós pensarmos no Conselho Nacional de Política Energética e do próprio vazio institucional que foi deixado no setor de infraestrutura de transporte pelo fato do Conselho Nacional de Infraestrutura de Transporte, o famoso e já agora extinto CONIT, não ter funcionado. Né? Então, o que me parece é o seguinte, é que primeiro a gente precisa separar as coisas, e eu sei que não tem como a gente traçar uma linha, pelo menos essa é a minha visão, não tem como nós traçarmos uma linha entre a formulação e a aplicação da política pública. Eu realmente não vejo que as agências reguladoras teriam um papel meramente de implementação, como se elas não tivessem poder normativo e não inovassem no ordenamento jurídico. O que, a meu ver, o que me parece é que, ainda que nós não consigamos e não vamos conseguir fazer o transplante, e realmente há uma irritação, como a Mariana muito bem colocou, porque a própria relação de checks and balances entre o executivo e o legislativo, por exemplo, dos americanos, é muito diferente da relação do executivo com o legislativo nosso. O que me parece é que eu não vi nessa PEC, por exemplo, nenhuma exigência de que esses conselhos venham com as mesmas garantias que hoje em dia nós estamos exigindo das nossas agências, de consulta pública, de AIR, e aí eu queria tocar no ponto da AIR, que é claro, assim, a análise de impacto regulatório, assim como a consulta pública, como qualquer instituto, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Então tem uma coisa que pode ser intencionalmente mal usada, mas também ele pode ser bem usado do ponto de vista da boa-fé, mas nenhum instituto é perfeito, e esses institutos também têm as suas limitações. Então, por exemplo, tem alguma literatura que fala sobre a consulta pública como uma medida de bloqueio.
Quando você não quer que uma coisa seja implementada, você chama uma consulta pública, bota aquilo por muito tempo em consulta pública, vão surgir os dissensos, então, se o gestor não quer decidir, ele arrumou a boa desculpa para a coisa ir passando e não... Mas isso é a exceção, né? Se for bem utilizado, me parece que são instrumentos de racionalidade. E aí, até aproveitando aqui para poder ouvir e aprender com a Mariana, e acho que é um pouco do que a Carolina tinha talvez em mente, é o seguinte, concordo plenamente que a gente também não pode separar que as decisões vão ser meramente técnicas, 100% científicas, mas até pegando o gancho da pandemia, que foi uma discussão muito latente aqui no Brasil, a gente também, eu acho que tem que ter freios em termos de institutos jurídicos para a irracionalidade, a anticiência, que são coisas que, quando você tem uma visão de administração pública dos anos 70, era bastante possível, porque era, né, limitado pela lei, que traz uma discricionariedade alta, a conveniência, a oportunidade é a do gestor. Então, e graças, né, a gente já passou muito disso, a gente hoje tem uma visão de que isso é altamente autoritário e antidemocrático, e aí, nesse sentido, é que eu acho que, no momento, a sociedade brasileira não ganha muito em fazer essa discussão sobre transformar as agências nesses conselhos multi-stakeholders, até porque eu acho que realmente eles são muito mais talhados para pensar as políticas públicas, eu volto ao exemplo do CNPE, do que para fazer cumprir contrato de concessão. Assim, quando eu começo a ter no conselho, e aí, e não é desculpa, porque você podia dizer, não, mas eu não estou falando da execução, eu estou falando só da normatização, mas é que muitas dessas questões são colmatadas através de edição de atos normativos, porque os contratos são necessariamente incompletos. Então, eu adiro aqui a posição do professor Jacinto. Eu acho que a gente não caminha bem com essa PEC, não. Também. Mariana, quer complementar em função do... Oi, desculpa, o meu microfone sumiu aqui. Sim, eu quero complementar porque, quer dizer, primeiro, a ressalva aqui é que eu estava trazendo a crítica da Susan Rose Ackerman, eu acho que eu concordo em gênero, número e grau com a Patrícia, que a discricionariedade aberta que se tinha antes, quer dizer, a regulação sai da cachola e é publicada, ela é um estado muito pior do que o que a gente tem hoje, né, em que você tem passos, justificativas, demanda de informação, quer dizer, tem todo um procedimento, que eu acho que, inclusive, o painel da manhã trouxe bem isso, né, ele traz uma certa disciplina e possibilidade de accountability que a gente não tem, por exemplo, no plano legislativo, né. Eu também concordo, e aqui minha opinião pessoal, sem citar, mas acho que em grande parte usando a Susan Rose Ackerman, que essa ideia da PEC, de criar esses conselhos para a atividade normativa, ela gera a seguinte questão: qual é o objetivo, né? O que a gente está tentando atingir? Porque o processo democrático ele vai gerar a lei que já enquadra a atividade da agência, né? Então, tem uma discussão valorativa que acontece no plano legislativo, que vai vir e conformar a agência dentro de um quadrado, né? O que a Susan Rose Ackerman, eu acho que ela adiciona a isso é a ideia de que a gente assumir que a partir daquele momento é puramente técnico é um erro, né? Vai ter um momento em que o regulador ele tem que dialogar com o legislativo, ele está constrangido pelo legislativo, mas ele vai inserir uma avaliação valorativa que precisa de accountability político. Mas mesmo nesse momento, a Susan Rose Ackerman fala, a consulta pública, ela é o mecanismo para garantir isso, né? A única diferença é que essa consulta pública, ela precisa ser um mecanismo efetivo de controle do órgão. De que forma? Você precisa conseguir ir para o judiciário para falar que o regulador não tomou em consideração as opiniões manifestadas ou que o regulador não justificou porque ele deixou de tomar em consideração críticas feitas no processo de consulta pública, né? Quer dizer, então a ideia é o regulador simplesmente ouvir a preocupação
ticar um box e falar fiz a consulta pública e move on, não acrescenta muito nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, ela quer constranger a consulta pública, por quê? Porque senão a questão da expertise se perde, né? Que eu acho que é um ponto importante, e a expertise é onde a agência entra com força para justificar sua existência, diferentemente desse conselho proposto na PEC. Então, eu acho que eu e a Patrícia, a gente está mais ou menos no mesmo, em acordo aqui. Bom, vocês duas estão dificultando o trabalho de quem for defender a PEC no nosso próximo painel, mas é difícil discordar, né? O interessante disso é que você tem todos os graus, desde a consulta pública efetiva até a consulta pública arbitrária, você tem todos os tons aí no meio, e aí, nesse debate, é que, eventualmente, os outros stakeholders se apropriam, e o legislativo poderia se apropriar, e as pessoas, é verdade, porque não tem divisão de poderes nas agências, então surge a PEC. Acho que tem essa dinâmica também. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou ler para vocês, que é do Vinícius. Claro, Vinícius, quer comentar também? Perdão. Não, eu queria fazer só um breve comentário. Eu adiro também, especialmente o que a Patrícia falou, porque você mandar para o conselho que não tem estabilidade, não tem garantia de nada, não tem mandato, etc., né, você desequilibra totalmente o sistema que nós temos. Eu, pelos meus cabelos brancos, eu trabalhei bastante tempo antes de ter agências reguladoras. Os contratos, eles praticamente não existiam, né, um setor importante de energia, né, os interesses políticos, estou sendo claro, políticos e outros, eles eram privilegiados. O que o investidor busca, desde que colocamos ali aquele primeiro gráfico, eles buscam o quê? Aquele negócio que é estabilidade, segurança jurídica e regulatória, ou seja, isso eu não consigo encontrar, por mais que eu tente achar, que essa divisão, né, tirar um pedaço e jogar para o outro lado, isso vai melhorar aquilo que o investidor quer nesses contratos de longo prazo, né? Então, basicamente, tem algumas outras questões pequenas, eu não consegui enxergar, sinceramente, onde isso pode. Até porque quem está entrando, isso é uma coisa importante, é uma chamada frente de empreendedorismo, uma coisa assim. Interessante que praticamente nenhum daqueles que assinam essa frente é regulado. Ou seja, não é regulado por nenhuma das agências. O pessoal tem atividade com a ampla concorrência, onde não há falha de mercado. Então, eu fico assim, onde que está aqueles que estão entrando? Eu vi a lista de 130 empreendedores dessa frente, não são regulados. São farmácias, tem todo tipo de negócio. Tem uma coisa que eu gosto de saber de por que aquilo está, onde está se originando, vamos dizer, um incômodo, né? Então, é só isso. Eu adiro completamente ao que foi falado do Jacinto, a Patrícia e a Mariana, totalmente. E gostei muito, viu, Mariana? Você levantou algumas coisas que eu ainda não tinha olhado, eu vou começar a olhar. Até me permitir fotografar algumas coisas aí para olhar, e vou comprar o livro aí dessa pessoa aí. Mas, doutor Vinícius, acredito que daí surge de alguma forma, uma pergunta, né? Quer dizer, o que esses agentes que estão divulgando a ideia estão buscando, né? Acho que essa é uma pergunta, não sei. Jacinto, você tem alguma hipótese? Olha, não é hipótese minha. A hipótese não é minha. Tem artigos, a gente tem lido, uns falam que fica mais fácil de capturar, eu não posso falar isso. Mas uma das coisas, né, que é mais fácil de se chegar. Que a agência, por mais erros que a gente tenha, inclusive muito bem colocado aí pela Patrícia, nós temos as subnacionais, que é problema um pouco diferente das federais, os agentes políticos estão muito em cima das subnacionais, das indicações, mas tem um troço que chama diretoria colegiada, que consegue amortecer isso, né? A diretoria colegiada amortece isso, porque pode 1, 2, mas uma diretoria colegiada é completamente diferente. A gente sabe disso, vocês acompanham o que tem diretoria pedindo relatório de vista, porque não se consegue, em algumas coisas, se empurrar a goela abaixo. Então, a minha pergunta é o seguinte, para ter uma melhoria, para trazer mais investimento para o Brasil, dar mais estabilidade regulatória, segurança jurídica no contrato, ou é porque é mais fácil eventualmente, fazer aquilo que é a pior coisa, a gente ser capturado, né? Doutor Vinícius, tem precedente judicial sobre isso, com relação ao Conselho Consultivo da Anatel. Já houve discussão porque
dentro da cadeira dos representantes dos consumidores, colocaram na época, eu acho que foi a Telemar. Então, assim, a gente está ainda num percurso para garantir o cumprimento dos requisitos, né, positivos e negativos para a indicação de diretores de agência. Imagina se essa PEC entra, a gente vai ter que analisar se todos os representantes que são indicados em cada lei de cada agência reguladora atendem os requisitos, porque, assim, tem precedente judicial mostrando que a captura ocorreu mediante conselho, e, assim, na cara dura, né, porque indicaram para a cadeira do consumidor a empresa que, na verdade, é a prestadora de serviço. Desculpa a interrupção, eu lembrei disso. Um absurdo. Bom, o Lessa tinha perguntado a minha opinião. Eu acho que a hipótese que o Vinícius levantou é plausível, e no Brasil existem alguns setores que têm essa regulação, vamos dizer assim, separada em funções, né? O setor de educação é um deles, né? Existe conselho em que elabora normas e com uma participação e tal, e há uma atuação, vamos dizer assim, mais executiva, fiscalizatória dentro da administração. Não sei se isso serviu de inspiração. Eu confesso que a gente talvez esteja, como é que eu vou dizer, oferecendo argumentos que quem elaborou não os tinha. Porque eu, sinceramente, a minha hipótese, que eu acho que é mais plausível, é de erro de diagnóstico e erro de apresentação de terapia adequada. Quer dizer, essa solução para um problema que não existe, o problema é outro, quer dizer, nas agências da regulação, o problema está noutra esfera, não existe isso, né? Pode ser a concentração, em algum caso, desejável, ok, faz assim, mas você vai adotar isso como um bloco. O texto em si, se a gente pegar para analisar o texto, aí sai de baixo. Quer dizer, isso é inaplicável, né? Porque ele não faz. Isso não é destinado à agência. O texto não é destinado à agência. É a toda a administração pública. Qual o impacto disso aqui? O impacto regulatório de uma estrovenga dessa, desculpa, mas ninguém sabe. Eu tenho certeza que quem elaborou não pode ter pensado na hipótese, porque você vai necessariamente seguir todas as funções normativas, de solução de contencioso administrativo e de qual o impacto disso na estruturação do Estado, do município. Eu tenho certeza que isso não foi pensado. Tá? Então, a hipótese que eu tenho é que foi uma solução muito apressada por um problema muito rápido também, que foi suposto, né? Essa é a minha hipótese que eu mais acredito, né? Eventualmente, pode ter agregado força aí essa ideia de facilitar captura no sentido de fazer voltar a valer uma força política mais intensa, né? Quer dizer, os canais de influência política serem mais facilmente identificados e mais eficazes. Quer dizer, eu acredito que deve ser uma frustração muito grande para um político que assume um ministério, senta lá e vai dizer, bom, quem vai decidir sobre esse novo sou eu. E ele vai, chega lá e diz, o que é que você pode fazer? Basicamente nada. Acompanhar a turma lá da agência bem educada, vai chamar você vai participar da fotografia, mas mais do que isso você não faz. Quando cai a ficha, o cara vai dizer, puxa, então eu sou do ministro, eu não vou nomear, mas é ministério A, B ou C, e eu tenho muito menos influência do que eu supunha que tinha. Isso, na escala estadual, se repete, na escala municipal pode se repetir também. Talvez esse ambiente, de alguma maneira, influencie, mas aí é uma suposição. Eu acho que tem aqui muito, muito graves, que impedem até uma discussão um pouco mais proveitosa dessa proposta. Me desculpem a sinceridade, não sei se alguém aqui teve participação na elaboração ou adere a essa ideia, mas essa é a minha opinião, enfim, e eu falo, e estou absolutamente aberto a ser convencido do contrário, né? E só para deixar mais claro, eu não sou contrário a qualquer ideia de cisão, não pode ser útil em alguns setores, eu acho que pode ser útil. O que eu acho que é irracional é você enfiar isso numa emenda constitucional, aplicar de uma vez só em toda e qualquer função administrativa. Eu acho que isso não tem o menor propósito. Mariana, levantou a mão, quiser comentar?
Eu só queria fazer um comentário rápido, e talvez para ajudar a gente no painel depois no laboratório, né? Porque eu acho que a gente bateu aqui na ideia de criar esses conselhos normativos, mas eu queria tentar recuperar um pouco a ideia de um órgão adjudicador independente dentro da administração, que é a provisão seguinte da proposta, né? E, de novo, eu acho que eu já indiquei que soluções universais para toda a administração são questionáveis, concordo com o Jacinto com relação a isso, mas eu acho que a gente precisa ter uma discussão no Brasil sobre fortalecimento de adjudicação na administração pública, né? Por quê? Porque a judicialização no Brasil é altíssima e ela é, em comparação com outros países, muito custosa, né? Então, o que acontece? Muitos países, eles reduzem essa judicialização pelo contencioso administrativo, e esse contencioso administrativo ele é independente, ele é robusto, ele tem todas as garantias que você teria no plano judicial, e por causa disso, o usuário ele se sente não só confortável em usar a administração, mas eu acho que aí tem mecanismos legais que prevêem, né, as pessoas de irem para o judiciário, que seria um pouco mais complicado de adotar no Brasil. Mas, enfim, ter um contencioso adjudicativo dentro da administração que seja mais efetivo, eu acho que talvez seja uma proposta interessante para a gente considerar no Brasil, e, inclusive, eu acho que tem um trabalho do Alexandre Arruda no plano do INSS, mas que vai muito nessa linha, que sugere que talvez o Brasil se beneficie disso. Posso dar um pitaquinho? Eu não sou contra essa ideia de um contencioso autônomo, mas quanto à eficácia para diminuir a judicialização, sou um pouco cético, em função assim do resultado que gera um bom contencioso administrativo que existe na esfera tributária, sem redução significativa de judicialização. Talvez o aspecto do excesso de judicialização envolvendo questões de direito público estejam relacionadas a um outro canal, que talvez a fácil acessibilidade ao judiciário que nós temos, e ao estímulo à judicialização, né? Por diversas frentes. É só uma hipótese que eu estou levantando aqui, compartilhando com os colegas. Eu não tenho a menor noção nem de ter um levantamento empírico, é só uma sensação assim, de alguém que se surpreende, inclusive, com o rumo que as coisas tomaram no período assim, de 20, 30 anos. Primeiro, é muito barato entrar na justiça aqui no Brasil. Né? Isso eu sou advogado, eu me beneficio disso. Quer dizer, para questionar qualquer ordem judicial com mandato de segurança, não custa nada. Inclusive, é assunto de interesse econômico altíssimo. Né? Quer dizer, você não põe grana em risco para questionar qualquer medida regulatória, normativa de quem quer que seja. Então, porque você vai tendo acesso livre a essa possibilidade, quem vier a perder tenderá a recorrer sempre. Além disso, existe hoje uma institucionalização estatal desse litígio. Quer dizer, Ministério Público, Tribunal de Contas, entre aspas, advogam de graça para grupos de interesse muito bem determinados, interesses econômicos. Né? É muito difícil blindar uma decisão regulatória, qualquer que seja ela, de uma judicialização dentro desse contexto. Por mais organizado e sério e ganharia em termos de legitimação e de qualidade decisória, eu concordo absolutamente com o que a Mariana está sugerindo para a gente evoluir, para que o contencioso administrativo não seja um faz de conta, que quem tomou a decisão é aquele que está tendo, que vai rever o litígio, isso é inadequado, enfim, mesmo que se crie e se evolua nisso aí, acho difícil que o efeito de judicialização ocorra, porque sempre haverá alguém derrotado e sempre vai ter as portas do judiciário abertas de graça, quase, por causa desse sistema. Né? Então, eu acho que a gente vai conviver com isso, infelizmente, ou felizmente, não sei, essa é uma característica nossa que foi crescendo. Né? Patrícia quer falar. Dois comentários rápidos. A questão da separação da normatização da parte de fiscalização e sanção, as agências estão em diferentes graus de maturidade e aprimoramento, mas a
soluções muito interessantes feitas via regimento interno, uma tentativa, primeiro que hoje em dia essa exigência toda de consulta pública e antes disso a AIR, e a AIR sendo depois colocada para a diretoria com uma nota técnica, aí tem uma participação da procuradoria, você já tem um rito regulatório interno para o tema das normas que costuma ser distinto do rito interno das fiscalizações cotidianas e sanções. As agências que estão mais adiantadas também já se preocuparam em separar, por exemplo, a fiscalização de primeira instância, de quem lavra o auto de infração, de quem decide em primeira instância e, obviamente, de quem julga o recurso, que é a diretoria colegiada. Então, tem instrumentos, eu acho que são muito valorosos da gente trabalhar internamente, isso eu acho que sim, é muito importante, não é porque, entre aspas, que é inerente a qualquer processo administrativo sancionador, que do ponto de vista macro, quem acusa é quem julga, porque a administração expede o auto de infração e depois ela julga, mas para minimizar essa questão, tem uma série de bons mecanismos internos, e isso eu acho que a gente podia trabalhar junto às agências para aprimorar. E o segundo ponto, muito breve, eu não entendi o que se quer dizer com um contencioso administrativo independente. Tem uma certa... Porque uma coisa é a autonomia das agências reguladoras, eu sou partidária de quem sempre fez diferença entre autonomia e independência, porque independentes são os poderes, o que é diferente de ter autonomia, que vem com a personalidade jurídica, que pode ser reforçada com as características das agências, etc. O que estamos falando quando estamos falando de contencioso administrativo independente? Porque se for levar no limite de jurisdição administrativa, eu tenho, inclusive, fundadas dúvidas, mas não sou constitucionalista, então vou ficar aqui só com a dúvida sobre se dá para ter PEC a esse respeito. Eu posso falar só uma coisinha, que é o seguinte, as procuradorias das agências federais são todas exercidas pelo pessoal da AGU, ou seja, está lá o governo indica o pessoal da AGU, que está lá dentro. Então, no fundo, elas são autônomas, mas nessa área aí, evidentemente, elas seguem um sinal do governo. Aqui no Distrito Federal, eu criei, quando colocamos a Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento do Distrito Federal, eu criei um serviço jurídico próprio. Funcionou de 2004 até 2018, quando a Associação dos Procuradores aqui do Distrito Federal falou que era inconstitucional e eles ganharam. Foi uma rapidez astronômica. E hoje o serviço jurídico nosso, que era um pessoal concursado, de primeira linha, os outros 8 advogados nossos, restou só um, o pessoal passava em primeiro lugar, segundo lugar no Senado, para juiz, para tudo, os outros que passaram. E hoje o que nós temos aqui é um procurador do Distrito Federal. Né? Nós pedimos para vir para cá, porque estava indo para a procuradoria lá e entrava na fila. Eu falei, não, arrumamos a melhor sala possível, e ele, então, é que faz. E isso é uma questão muito importante que a gente, às vezes, não analisa, né? Porque você vai na velocidade, por exemplo, as agências federais que eram associadas à BAR tiveram que sair porque um procurador da ANA achava que não podia se associar. E o que aconteceu? Nós fomos, né, acabou depois o próprio Ministério Público, lá o Tribunal de Contas falou, não, vocês podem se associar, mas ficaram quase 5 anos fora aqui da BAR. Então, porque a Procuradoria é um agente que não é, o pessoal não é sabatinado, não é não sei o quê, mas tem um poder gigantesco dentro das agências. Muito bem. Patrícia, você está com a mão levantada, quer fazer um último comentário? Muito rápido. Também nos últimos minutos mesmo do painel, vou precisar encerrar, mas, enfim, eu acho que talvez a gente pudesse distribuir 1 minutinho para cada painelista, se quiser fazer o encerramento mesmo. Muito rapidamente, só dizer para o doutor Vinícius que eu concordo com ele, não vai aqui nenhuma crítica de modo algum à AGU, que são procuradores extremamente bem formados, muito técnicos, mas eu penso que do ponto de vista de arranjo institucional, as agências ganhariam muito de ter um sistema pelo menos parecido com o do CAD, onde o procurador-chefe é nomeado e tem mandato, porque realmente
você tem ali uma questão institucional, de novo, não vai nenhuma crítica à AGU, mas é uma questão institucional de que a pessoa é parte de um todo maior que a assessoria jurídica, muitas vezes, de uma das partes do contrato. Então, só para concordar com o doutor Vinícius, dizer que a gente tem pelo menos um precedente interessante do CAD, que eu sempre achei que a gente devia trabalhar para estender para as agências reguladoras, e com isso já agradecer imensamente a oportunidade, aprendi muito, agradecer a companhia dos colegas e dizer que contem sempre comigo, eu estou à disposição. Obrigada. Mariana, quer comentar, fazer um último comentário? Vinícius, Jacinto? Eu só quero falar, o nosso atual presidente veio da AGU, aqui da DASA, né? Eu sou vice-presidente, e temos um outro diretor que veio da Procuradoria também, mas ele já terminou. 2 excelentes parceiros, viu? Não faço crítica ao que exerceram. Excelentes amigos e diretores aqui. E eu falo isso para eles. Muito bem, excelente. Eu só queria agradecer muito, reiterar o agradecimento a essa oportunidade, gostei demais de participar desse painel. Excelente, Jacinto, a gente que agradece. Queria agradecer também a oportunidade de diálogo riquíssimo e só queria, talvez, fazer um último pedido, que é para a gente continuar inovando no Brasil. Eu acho que copiar o CDE é um primeiro passo, mas o Brasil tem feito tantas coisas interessantes nessa área que eu acho que a gente precisa continuar pensando em novas inovações e continuar estudando as inovações que a gente já fez para entender elas e divulgar elas. Ah, tá bom. Excelente. Muito bem. Veja, sem querer desprestigiar, obviamente, o Vinícius, o Piero, ambos fizeram uma pergunta ainda sobre o processo regulatório, mas acho que, de alguma forma, a gente já abordou aqui ao longo dos debates, provavelmente dessa última rodada, quase que espontânea, que foi super, super interessante. Eu agradeço todo mundo, espero que todo mundo possa participar aqui no laboratório que vai seguir, e algum de vocês vão ter que defender a PEC, tá? Então, aproveita o intervalo, dá uma estudada, e a gente vai se divertir daqui a pouco nesse laboratório. Eu agradeço muito, acho que é super rico, já temos aqui um pouco de ferramentas para conseguir aí abordar um pouco mais as hipóteses e se essa PEC consegue resolver algum desses problemas que pode estar na cabeça de algumas pessoas. Então, vou encerrando aqui e até breve.